Lucas Paquetá é investigado e fica de fora de convocação da seleção brasileira. Helicóptero com 3 pessoas desaparece na floresta amazônica. Italiana que foi famosa pelo meme do Attenzione Pickpocket é roubada em Veneza. Mãe de Larissa Manoela se pronuncia sobre casos envolvendo dinheiro e a gestão da carreira da filha. Escândalo de corrupção no exército da Ucrânia faz presidente Zelensky demitir chefes militares. Vamos falar de tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente tem um absurdo da semana e hoje eu tô aqui com o Digo Black por trás das câmeras e eu quero saber qual que vai ser a meta de likes para esse vídeo de hoje. A meta de like hoje eu quero 11.384. 11.384 likes e na quinta posição a gente vai começar falando sobre o Lucas Paquetá, que teve a sua convocação para a seleção brasileira suspensa ou cancelada, né, por conta de um problema que ele tá enfrentando agora com a Federação Inglesa de Futebol. Lucas Paquetá, do West Ham, estava próximo de se transferir ao Manchester City, atual campeão da Champions League, mas o negócio acabou sendo cancelado. O jogador está sendo investigado pela Federação Inglesa por possíveis violações de apostas esportivas. A federação investiga apostas feitas em contas vinculadas a pessoas próximas a Paquetá. As apostas teriam sido feitas em um jogo em que Paquetá entrou em campo. A FIFA também participa dessas investigações. Então, qual que é o grande problema aqui? O campeonato inglês hoje está sendo bem resistente quanto a manipulações de aposta esportiva, porque a gente teve já alguns grandes escândalos, como por exemplo no campeonato italiano, certo? A gente teve também no campeonato francês já manipulação e tudo mais, às vezes envolvendo apostas como de sites grandes e às vezes envolvendo apostas como de que foi aqui no Brasil, da máfia do apito, que a gente até fez vídeo aqui, né? Então são manipulações de pessoas que de alguma forma querem lucrar através do futebol. Lá é um pouco mais severo do que isso. Eles não pegam somente esses caras bem sujos que manipulam o futebol, que pagam por resultados, eles punem também um jogador caso ele aposte no próprio jogo, por exemplo. Mesmo que ele aposte que ele vai fazer um gol, sabe? Tipo, isso não é permitido por lá. Então não pode apostar no próprio jogo e nem no jogo de outra pessoa. Então ele tá proibido de fazer aposta esportiva a partir do momento que ele é um atleta, certo? E além dele tá proibido, qualquer pessoa que é próxima a ele e que possa fazer em nome dele, por regra pelo menos, não deveria fazer. Se faz, então tem uma punição. Tanto é que a gente teve um caso do Ivan Toney, que foi um jogador inglês, que no ano passado deixou de ir para a Copa do Mundo porque descobriu que ele tinha apostado mais de 230 vezes ali nos jogos que ele participava e nos jogos de outras pessoas, e com isso ele tinha infringido essa regra e pegou 8 meses de suspensão do futebol. Pô, é muita coisa, mano, ainda mais pra um atleta que tá sempre ali treinando, tá num time, tá com uma carreira, digamos assim, não, e isso, acaba cara, assim... tipo assim, por enquanto ele não se pronunciou, Sim. certo? E também não tem nenhum, tipo, movimento ali que seja bancário relativo a ele apostar. Seria alguém através dele que de alguma forma linkaram a ele. Usando o nome dele, no caso. Não. Alguém que ele estaria usando. Como de laranja. Teoricamente seria isso. Se fosse pra ele fazer alguma coisa de errado, né? Mas para pensar, mano, por que o cara vai fazer tanta questão também de apostar? Sendo que ele já tem patrocínio, sendo que ele já tem, tipo, um salário grande, sendo que ele tava envolvido numa negociação com o Manchester City aí de quase 100 milhões, tipo, de euro, tá ligado? Tipo, o cara tá agora, tipo, na seleção brasileira, em tudo qualquer lugar. Dinheiro não é um problema pro Paquetá. Será que, tipo, foi realmente ganância? Se foi, cara, é uma bobeira enorme. Mas também não dá pra duvidar 100%. Por quê? Porque a gente viu no Brasil mesmo, nesse ano, vários jogadores sendo revelados, inclusive jogadores que jogam em times grandes como o Santos, por exemplo. O Bauerman, que jogava no Santos, estava envolvido ali no esquemão. Então, vai saber, né? No final das contas, ele ficou de fora da seleção brasileira, da convocação, que foi feita pelo Diniz, né? O Fernando Diniz, que é o técnico do Fluminense. Pra você que tá perdido no futebol, olha que doideira. O técnico do Fluminense é o atual técnico da seleção brasileira. Ele tá comandando os dois juntos, né? Essa informação é forte, né? Mas é o que tá acontecendo por enquanto. E ele fez a sua primeira convocação e ele convocaria o Paquetá, tanto é que ele teve que adiar em 20 minutos, atrasou ali, né, a divulgação dessa lista, porque ele tava esperando pra saber qual que era a situação e se poderia convocar ele ou não. Na quarta posição, a gente vai falar sobre um helicóptero que desapareceu na Amazônia. O helicóptero desapareceu na floresta amazônica nessa semana. É um helicóptero da empresa Sagres. Ele decolou por volta das 12 horas de quarta da base Bona, na aldeia Maritepu, que fica localizada no Pará, com destino a Macapá. 3 pessoas estavam a bordo. O pouso estava previsto para as 14 horas e 15 minutos, mas o helicóptero desde então não apareceu. Segundo a Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, do Ministério da Saúde, a equipe que estava no helicóptero fazia inspeção de pistas de pouso na terra indígena. As ações da missão incluíam vistorias, inspeções, levantamentos e elaborações de projetos de engenharia. Então foi um grupo enviado para lá para poder fazer vistoriamento, e muita gente notou isso, né? Vistoriamento e inspeções como possíveis problemáticas, né? Para que alguém talvez
país tentasse sumir com eles. E se eles encontrassem alguma coisa irregular, algum tipo de desmatamento que não era pra ser feito, algo tipo assim, eles poderiam se tornar vítimas, né? Mas é óbvio que isso é somente uma suposição e agora o caso tem que ser investigado. Primeiramente, eles têm que ser encontrados, né? Porque nem a aeronave nem eles foram encontrados. Se fosse, por exemplo, só uma sabotagem, talvez já tivesse aparecido, né? Porque encontraria em algum local e teria uma explosão, um impacto e tudo mais. E na quinta-feira agora foram divulgados os nomes dos desaparecidos, que é o tenente-coronel Josisley Gonçalves de Freitas, que é o piloto, inclusive, o mecânico que foi revelado somente como Gabriel, e um engenheiro civil da FUNAI chamado José Francisco Pereira Vieira. E nesse momento, a Força Aérea Brasileira está fazendo um trabalho de buscas e inclusive emitiu uma nota falando que ia procurar até de noite se fosse necessário. Ou seja, as buscas vão continuar intensas aí, até porque não se sabe nada, né? Como não se sabe nada, tudo é possível, inclusive que eles estejam vivos em algum local. Na terceira posição, a gente vai falar sobre aquela italiana do meme, a Attenzione Pickpocket, que foi roubada. E por que... Olha que doideira. Talvez a galera não lembre, né? Mas basicamente, essa italiana, que é uma vereadora, inclusive, que a galera talvez não saiba também, é uma italiana, uma veinha lá, chamada Mônica Poli, que fica na rua atrás de umas pessoas que são chamadas de pickpocket. Attenzione pickpocket! Attenzione borseggiatrici! Que são pequenos ladrões. Vamos traduzir assim, sabe? Tipo, aqui no Brasil seria chamado de trombadinha. É, pequenos infratores. Tá ligado? Tipo, basicamente é isso. Os caras vêm, pegam ali alguma coisa e saem correndo. E normalmente são as menininhas que fazem isso e tudo mais. É até meio engraçado de ver, né? Tipo, bando de menininha assim. Bem vestida. Tudo de Adidas. Parecendo que são turista. Não é? Tipo, umas menininhas, tipo, parecendo que tá turistando, que tá não sei o quê. E quando vem roubar teu celular. Mano, que coisa de maluco também, né? A pessoa tem, tipo, um celular lá, sei lá. É, mano. 200 euros. E eu tu trabalha, tipo, na porra limpando qualquer merda, de fazer qualquer porra que tu quiser, tá? Tu faz qualquer serviço, tu vai receber dinheiro. E a porra da guria vai lá e vai roubar os outros pra quê? Eu sei que pode ser meio bizarro que eu vou falar, mas às vezes pode ser até por pira delas. Só por diversão, digamos assim. Sabe o que a gente vê nos filmes e tal? Eu acho que acontece isso. Onde a gente tava tinha os naná, né? Os naná. Mano, os naná, o que é os naná? Olha os perigos da Europa. É uns caras que andam de calça de moletom. Ó, cuidado com os naná, tá ligado? Tipo, basicamente ela andava por aí avisando dos pequenos ladrões, os pickpocket, né? Attenzione, pickpocket! E aí a pessoa vê, opa, tem um pickpocket aqui. Já ficava alerta. E agora chegou a notícia do jornal italiano Corriere del Veneto, péssimo italiano, né? Corriere del Veneto. Segundo esse jornal italiano, né? Um homem teria arrancado o celular dela das mãos dela enquanto ela tava andando numa praça da cidade. Ou seja, do jeito que ela avisa as pessoas pra não fazer. Doideira. Que ela chega, atenção, né? E a pessoa tá com o celular ali. Então, tipo, ela tava ali. Ninguém avisou, porque quem que avisa ela? É tipo a história do palhaço lá, que vai no médico, aí fala, doutor, eu sou triste. Ele fala, vai lá e vê o palhaço lá, não sei o quê. Mas quem que vê o... Mas eu sou o palhaço, doutor. É tipo ela, tá ligado? Polícia, eu fui pega distraída. Mas e a mulher do Atenção de Pickpocket? Sou eu. E aí? Quem que vai me avisar? Quem que vai me avisar? Mas também ia ser o maior plot twist, né? Se alguém avisasse a Atenção de Pickpocket. Aí, caralho, me salvou. Olha, é verdade, aí, tem aqui, ó. Ia mostrar que o movimento dela tá funcionando. Porque, inclusive, ela é vereadora, como eu falei. Sim. Ela tem um posicionamento ali considerado de extrema-direita, lá na Itália, que, inclusive, é um posicionamento bem popular por lá, né? E ela faz parte também de um movimento chamado Cittadini non distratti, que é cidadãos atentos, ou cidadãos não se distraiam, né? Ah, pode crer. Que basicamente se dedica a alertar pedestres sobre ladrões. Os caras ficam na rua fazendo isso. Então aquele vídeo que a galera viu como se fosse uma maluca só, era um vídeo tipo meio que político, tá ligado? Sim. Era um vídeo dessa galera que tá fazendo isso. Pô, também, se tivesse no Brasil, não ia achar ruim não também. Então, eu ia falar isso agora. Tá andando na 25 de março do lado. O cara grita. Pega! Mas o foda do Brasil é que a galera não sai correndo. A galera pega e junta o cara e já joga pro alto e puxa. Imagina. Na segunda posição, a gente vai falar da mãe da Larissa Manoela, que se pronunciou aí sobre tudo que tá acontecendo, né? A Larissa Manoela apareceu falando sobre um problema que tá tendo com os pais por conta da gestão que eles faziam do dinheiro dela, né? E agora a Silvana Tax, que é a mãe da Larissa Manoela, deu uma entrevista pra jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, onde a Silvana disse que tudo que ela e o seu companheiro, o Gilberto Elias, fizeram na administração do dinheiro da Larissa foi pensando no bem dela. Ela disse o seguinte, para ser mais exato: a nossa única intenção, como pais, ao constituir as empresas, foi blindar o patrimônio da Larissa contra terceiros. Nunca quisemos ficar com nada dela. Nada foi feito, nenhuma decisão foi tomada, sem o conhecimento e o consentimento dela. Então isso aqui, tipo, contradiz o que ela diz sobre a mansão de Orlando, né? Que foi vendido sem consultar ela. Então, tipo, se nada foi feito, não tem como isso ter acontecido. Uma das duas estaria, então, falando uma coisa que não é verdade. Ela disse que viu ali o depoimento da Larissa no Fantástico e ficou desapontada. Gente, se você é inocente 100% e você vê alguém no Fantástico falando contra você, não pode ser seu filho, você vai ficar com ódio.
Não vai ficar desapontado não, gente. Essa é real. Desapontado. Pelo amor de Deus também. Tem gente que, olha... Tipo assim, eu não acho que também todo filho que vai ser inocente, sim, que o pai é um cuzão. Tem muito pai e mãe que, pô, que vai lá e faz tudo pelo filho, ajuda, faz... Eu conto isso só que no veio de jogador que, tipo assim, meu pai trabalhava dia e noite pra comprar uma chuteira pra mim, pra me pagar o ônibus pra eu treinar, enquanto a gente não tinha grana e não recebia grana. Quando eu estourei, a primeira coisa que eu fiz foi ajudar meu pai. Porque o cara viu o quanto que o pai ajudou. Só que essa relação aqui não tava sendo assim, tá ligado? Tava sendo uma relação onde até a mãe dela fala que talvez ela tenha errado no quanto eles prenderam ela. Isso foi caro. Ela falou que ela temia que a Larissa Manoela perdesse essa grana de alguma forma, que alguém tomasse, e que por isso ela foi vetando a Larissa, e que talvez ela tenha temido demais que a Larissa sofresse alguma coisa. E ela fez a Larissa sofrer, no final das contas. Tipo, a Larissa queria ter uma amiguinha, aí ela pensava que a família daquela amiguinha se aproximava deles. Provavelmente é coisa do tipo, tá? Tipo, não aprova nenhum relacionamento porque acha que todo mundo é interesseiro. Não aprova nenhuma amizade porque todo mundo tá querendo que você tenha, tá? Tipo, meio que isso. Então não deixa a menina viver, ainda controla o dinheiro dela. E como é que aí uma hora, obviamente, ela ia acabar se posicionando e foi o que aconteceu, né? E ela também, durante a entrevista, falou ali que ela realmente foi contra o noivado da Larissa com o ator André Luiz, que inclusive tá morando com ela desde o início do ano, né? Ela falou, bom, eu aceitei, mas não concordei com o relacionamento. Ela fez meio que um pedido de desculpa pra ela, falando, pô, talvez eu tenha exagerado, tal. Queria voltar a falar com você, tô decepcionado, mas queria voltar. Mas também falou que, tipo, não aceita muito ali o noivo dela, entendeu? Então como é que vai voltar a falar, né? Porque, tipo, querendo ou não, a Larissa quer ficar com o noivo dela, né? A gente fica focando aqui. É isso, porque, tipo... Pô, mas querendo ou não... Se o depoimento da Larissa Manoela vira matéria do Fantástico, a resposta da mãe dela também vira um fato jornalístico. Pô, mas tinha que ser muito mais altura, né? Ela falou coisa... Ela só falou assim, mais ou menos. Eu acho que ela se posicionou. Ela falou, nunca fiz isso aí que ela tá falando da casa. Sim. Ela falou, não gosto do meu namorado. E talvez eu tenha sido meio dura pra poder administrar o dinheiro. A pessoa se posicionou. Se posicionou, mas então, tu não tá pensando mas não precisa concordar com ela, entendeu? Só isso. Sim. Na primeira posição, a gente vai falar sobre corrupção no exército da Ucrânia. Um escândalo de corrupção no exército da Ucrânia fez o Zelensky, o presidente do país, né, demitir todos os chefes regionais dos escritórios de recrutamento do país. Ou seja, tem aqueles locais que basicamente eles buscam homens pra guerra, né, que tá sempre precisando de mais, por algum motivo, né, a gente sempre precisa de novos soldados. E são várias suspeitas no momento de corrupção, por isso que todos foram mandados embora. Todos os escritórios de recrutamento tinham sido auditados, então, tipo, passaram por uma revisão de números e tudo mais, e o Zelensky, quando viu o resultado, decidiu demitir toda essa galera. Foram abertos, então, 112 processos criminais contra representantes, sendo que 33 lideranças foram declarados suspeitos. E o Zelensky falou o seguinte, esse sistema precisa ser administrado por pessoas que saibam exatamente o que é a guerra e por que o cinismo e o suborno durante a guerra constituem traição. Gente, quando um cara como ele, que tá no meio da guerra, precisa bater de frente com quem tá no comando militar, ele precisa ser muito cuidadoso. Então aqui, ele falou o que os caras falaram, mas sem falar diretamente. Então, vamos ver de volta. Esse sistema precisa ser administrado por pessoas que saibam exatamente o que é a guerra. Até aqui ele não falou nada, basicamente, certo? E por que o cinismo e o suborno durante a guerra constituem traição? Ele falou qual o motivo. Cinismo e suborno. Suborno, né? Que é a prática, a gente sabe, receber um dinheiro para deixar algo acontecer, certo? E cinismo seria de permitir que isso aconteça e não ver as consequências disso. E ele, para equilibrar a crítica, né? Ele vai lá, critica o próprio exército, que tá vivendo uma guerra e tudo mais, e o que ele faz? Ele entrega agora essas lideranças que ele derrubou para ex-combatentes da guerra, ou seja, ele premia quem são os veteranos para manter o equilíbrio ali da moral dele com o exército. A gente teve vários escândalos que apareceram, então, recentemente, como do ex-comissário militar de Odessa, o Yevgeny Borisov, que foi acusado de ter aceitado suborno e embolsado milhões e milhões de euros desde o início da guerra. A gente falou bastante de Odessa por aqui, como ele era um cara importante por lá, imagina o tanto de dinheiro que realmente não foi oferecido para ele para permitir situações. Segundo a imprensa local, ele comprou imóveis de luxo na Espanha e carros de luxo para parentes. Então, tipo, nem fez questão ali de esconder o que tava fazendo, né? Depois do caso repercutir, ele foi demitido e também foi preso. Inclusive, a gente teve um outro local, na Transcarpátia, que é um local que fica no oeste do país, onde a comissão militar, que basicamente era feita para recrutar novos soldados, né? Recrutou homens para poder fazer uma obra na propriedade desses caras. Tipo assim, o cara tinha um sítio, levou o soldado pra lá. Ô, mano, olha só a doideira, tipo, mano. É um nível de corrupção que é, tipo assim, às vezes é bobo. Tipo, mas ao mesmo tempo, tipo assim, os caras tá precisando de homem lá na guerra, tá ligado? Mas, tipo assim, é muito louco, mano, porque os caras quando é, tipo, digamos... Mas na real, agora eu vou voltar atrás no que eu falei. Fala. Esse cara aqui, que fez, esse aqui é o último, da Transcarpátia, esse aqui é um herói. Porque é melhor tu ser pedreiro no sítio dele do que tu morrer na guerra. Isso é verdade. Eu preferia ficar pra sempre de pedreiro ali. Querendo ou não, né? Não é? Isso é verdade. Um pedreiro, qualquer coisa. Em vez de ir pra guerra, qualquer coisa viva é melhor do que morto, tá ligado? É então, verdade.
Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido a forma que a gente abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar pra gente um tema que você quer ver por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis.